Bom, boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, nessa noite que reúne tanta gente da nossa comunidade. Eu sou esse cara, deixa mais baixinho. Tem alguém aqui que é surdo como eu também? Não. Eu sou meio surdo e não ouço direito. Vocês estão ouvindo? Está todo mundo rindo. Não levanta muito não, porque senão vai fazer um barulho de nada. Eu sou SRLM no Twitter e meu blog é silvio.meira.com. Vocês passaram lá no meu blog, os últimos 4 textos são sobre o metaverso, que não é sobre o que eu vou falar aqui hoje. Hoje eu vou falar de estratégia. Esse aqui é meu Twitter e eu falo lá o tempo todo sobre tecnologias da informação e comunicação e os impactos de TICs nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Eu sou um dos fundadores e cientista-chefe da TDS Company e atualmente eu sou professor extraordinário da César School, onde eu respondo pelas áreas de inovação estratégica. Falando sobre estratégia, vamos começar a lidar direto com o problema da gente. Eu trabalho há muito tempo com estratégia, como todos vocês trabalham há muito tempo com estratégia também, e de um tempo desse para cá eu comecei a me preocupar com a resposta a essa pergunta aqui: o que é estratégia mesmo? Se a gente fosse considerar do ponto de vista formal, do ponto de vista de uma definição efetiva, ou seja, uma definição que fosse eficaz, servisse para ajudar a gente a responder os principais problemas ou a resolver os principais problemas que a gente tem no desenho das estratégias do negócio e que fosse eficiente, que a gente pudesse usar de uma forma econômica. Isso me levou a escrever esse livro aqui, que é a estratégia. Como vocês estão vendo, a produção foi extremamente barata, porque eu mesmo fiz a capa, né? Essa aqui é a minha letra. O livro está nesse endereço aqui, estratégia.rec.br. É só vocês pegarem o QR Code e ir para lá. Mas no processo de escrever o livro, eu trabalhei alguns meses nessa parada, e uma das coisas que eu descobri é que na Library of Congress dos Estados Unidos tem alguma coisa como 31 mil livros publicados só em inglês sobre esse tema, que é a estratégia, na década passada. 31 mil livros. Isso dá mais de 3.100 livros por ano. Isso dá mais de... quantos livros por dia útil? As pessoas fizeram as contas, todo dia útil alguém aparece com mais de 10 livros sobre estratégia. Então, a pergunta que é basicona é a seguinte: por que a gente devia fazer um livro a mais para explicar o que é estratégia? Bom, em particular, eu resolvi explicar o que é estratégia usando um certo formato para criar essa explicação. E é um formato reflexivo. E é um formato que tem a ver com esse livro escrito pelo Ludwig von Wittgenstein, um austríaco que estudou na Inglaterra, foi um dos principais filósofos da lógica no começo do século XX, que é o século onde a gente definiu basicamente o que era que ia ser computação, o que era que iriam ser as teorias fundamentais da computação. Elas são exatamente em 1932, com a pena de Kurt Gödel, um alemão, por trás, né, quando ele escreve os teoremas de incompletude, que são que definem boa parte do que a gente não faz em computação hoje, e em 1936, com Alan Turing, um nome muito mais conhecido, quando Turing define as máquinas universais. Mas o TLP, como esse livro é chamado, o Tratado Lógico Filosófico, ele foi publicado há 100 anos, contando do ano passado. E ele foi também o primeiro livro que eu li na minha tese de doutorado. Quando eu cheguei em 1981 na Inglaterra, foi o primeiro livro que o meu orientador entregou para mim assim, bestificado, porque eu já tinha feito um mestrado em computação e não tinha lido esse livro, que na época já tinha 60 anos, né? Estava comemorando 60 anos do livro. E ele olhou para mim assim e disse: como é que você fez um mestrado em computação e não leu esse livro ainda? Pelo menos para a minha área era extremamente importante. Eu digo: eu nunca ouvi falar nem do autor, né? Ele deve ter achado que eu era um imbecil completo, tinha um diploma falso. Mas, de qualquer maneira, o Tractatus, ou TLP, ele não é só um texto. Ele não é só um texto sobre
a filosofia da lógica, ou se a gente inverter a lógica da filosofia. Ele é uma linguagem, ele é um livro escrito de uma forma muito peculiar e baixa um pouco mais, alto mais. Ele é um livro escrito de uma forma muito peculiar, com um código que, para tentar entender o que é o livro, você tem que, de uma certa forma, como leitor, você tem que rodar esse código, você tem que se posicionar quase como se fosse um engenho lógico ou um engenho filosófico e você processar as expressões linguísticas que estão no texto na forma de questões essenciais, né? Você tem que fazer muito mais perguntas do que achar respostas no texto. E eu resolvi fazer esse livro da mesma forma. Esse livro foi escrito sobre um certo contexto onde a estratégia se desenrola, que começa de uma forma completamente abstrata, vamos dizer assim, mas que se torna cada vez mais concreta do ponto de vista da estratégia das organizações, da estratégia dos negócios, da estratégia do nosso dia a dia. Então, como é que eu escrevi o livro? Eu escrevi 400 páginas, aí eu tirei as 300 páginas que explicavam o que o livro quer dizer e deixei 100 páginas para vocês, pelo menos quem for ler, tentar entender o que eu escrevi nas outras 300 páginas que eu não publiquei e não vou publicar. Então é um livro extremamente compacto, pequeno, fácil de ler, todo escrito dessa forma. Isso aqui é a primeira frase do livro. Todas as frases do livro são numeradas. O Tractatus tem todas as frases numeradas também. Eu não fiz um livro, obviamente, para imitar o Tractatus, o TLP, que é praticamente inimitável como um trabalho fundamental da filosofia e da lógica, mas o estilo eu tentei fazer do mesmo jeito. Então, eu começo definindo o que é estratégia, né? Estratégia é o processo de transformação de aspirações e capacidades. Quando a gente ouve falar da estratégia de qualquer coisa, especialmente no Brasil, né, onde a gente tem o costume de ler muito pouco sobre tudo e falar absolutamente tudo sobre qualquer coisa, sem fazer a menor ideia do que a gente está falando, a gente, no Brasil, quando alguém diz eu tenho uma estratégia, você pode apostar que, na realidade, o que a gente vai ouvir é uma lista de aspirações. Eu vou fazer isso no mercado, vou fazer aquilo, vou assumir isso, vou lançar 3 produtos, fazer não sei o que lá mais. Mas não é. Estratégia é um processo contínuo, aliás. Não é um processo estático, é uma coisa dinâmica. E é um processo que transforma aspirações em capacidades. E aí o texto continua. Esse aqui é o 1.1a do livro, né? Uma aspiração é alguma coisa que deveria existir ou algo que deveria acontecer. Então tem algo ou alguma coisa que a gente quer que se torne realidade. E nesse processo de transformar aspirações em capacidades, as capacidades são as competências, o saber, as habilidades, o saber fazer e os recursos, que são os meios físicos e outros, para a gente realizar as aspirações. Então, como vocês estão vendo aqui, o que a gente está fazendo? A gente vai descendo o nível e vai explicitando o que é cada uma dessas coisas que vão nos ajudar a definir o que é a estratégia, as capacidades e, por fim, uma transformação. Uma transformação é uma mudança induzida ou espontânea de um estado para outro. As induzidas são, obviamente, aquelas que nós criamos, aquelas que nós tentamos, nós próprios, conduzir pelo menos uma parte do processo, orquestrar a nossa rede para fazer aquilo. E as espontâneas são aquelas que a gente sofre. A maioria das empresas, em quase todos os mercados, e principalmente em tempos de transição, está sujeita a essas mudanças espontâneas, que não mudam necessariamente só a empresa, mudam integralmente o mercado e possivelmente o contexto. O contexto que afeta e muitas vezes define a estratégia quando não inviabiliza a estratégia. Aqui tem um outro tipo de coisa que a gente sempre, na maioria dos casos, se esquece, que é quando você estuda cases, ou best practices, que tem alguma relação com estratégia, e se a gente pensa em negócios, sempre tem, né? Você estuda o case da empresa X e
e você tenta transferir para a sua, que é a empresa X'. Por mais parecidas que essas empresas sejam, elas não são a mesma e não estão no mesmo contexto, no sentido do espaço, do tempo, das capacidades competitivas sistêmicas ao redor, ou seja, o contexto é diferente e se em certos casos ele define certas estratégias que são quase intrínsecas a ele, em outros casos ele inviabiliza essas mesmas estratégias, essas mesmas situações, vamos dizer assim. Em qualquer transformação, e aqui a gente acaba o item 1, ou essa parte do item 1, o foco das transformações, ou da transformação, deve estar nas pessoas envolvidas e afetadas. E aqui, e eu desenho muito mal, aqui talvez a gente devesse desenhar uma xícara de café, um negócio mais ou menos assim, né? Café aqui, pires aqui embaixo. Imagine que isso aqui seja uma xícara de café. Tem uma frase que não está no livro, mas que é atribuída a Peter Drucker, uma frase atribuída a ele na década de 80, ou seja, uns 40 anos, onde Drucker teria dito, isso não é verdade, ele não disse, mas de qualquer maneira a frase ficou como sendo dele, que cultura como estratégia no café da manhã. Vocês já ouviram certamente essa frase milhares de vezes. Quando alguém fala de estratégia, quando alguém fala dos problemas de desenhar uma estratégia, de criar uma estratégia para fazer alguma coisa, isso é dito sempre no sentido de que não adianta fazer uma estratégia, porque a cultura vai comer a estratégia em todas as condições, em especial no café da manhã. Bom, Drucker não disse isso. Isso, pior ainda, não é verdade, não bate com a realidade. Qual é o ponto aqui? Cultura é estratégia em execução. Se o negócio não tem uma estratégia definida, o comportamento das pessoas em rede define qual é a estratégia do negócio, qual é o seu processo de transformação de aspirações e capacidades. Se a gente faz uma estratégia em cima ou acima do nível da execução do negócio e as pessoas não entendem o que é aquela estratégia, o que é que ela está tentando transformar, que capacidades ela está tentando criar, competências, habilidades e recursos, elas vão continuar fazendo o que elas estavam fazendo ou, de alguma forma, vão se reunir para reagir àquela estratégia. Outras estratégias consomem e, na realidade, disputam o espaço da rede de pessoas do negócio com a estratégia que você está querendo definir de forma explícita, com a estratégia que você está tentando induzir. Mas cultura é estratégia em execução. E a minha apresentação aqui, vocês já notaram, é uma pequena varrida, não é pelo livro inteiro, a gente não tem tempo para discutir isso aqui, mas é uma pequena varrida pelo livro. O que o livro sai dizendo, por exemplo, no que a gente poderia chamar do capítulo 2, que não é um capítulo exatamente, são só algumas poucas definições, né? O contexto para a criação e execução de uma estratégia é o seu tempo, o seu espaço e a sua escala. Cada uma dessas coisas em dois sentidos, né? O seu tempo, no sentido primeiro de time. Essa estratégia cabe nesse tempo que a gente está vivendo agora, desse tempo como contexto, no sentido de tempo de execução. Quanto tempo a gente tem para executar uma determinada estratégia? Ou, ainda mais, quanto tempo talvez a gente tinha no passado e como é que a gente faz para a gente comprar esse tempo de novo? O espaço aqui, do ponto de vista do espaço competitivo, em que a estratégia vai ser executada, e do espaço que a gente quer capturar dentro desse espaço competitivo. E a escala, do ponto de vista da largura, quão largamente eu quero ir, do ponto de vista da transformação do meu negócio, e quão profundamente eu quero ir, do ponto de vista do impacto que isso vai ter das minhas pessoas como trabalhadores, das minhas pessoas como clientes, das minhas pessoas como fornecedores, das pessoas, aspas, que não são minhas, ninguém é exatamente meu, no contexto de nenhuma estratégia, nem de qualquer negócio, no ecossistema que essa minha estratégia afeta. Esse contexto, nos quais, ou os contextos em geral, nos quais as estratégias se desenrolam, eles não são estáticos,
nem determinístico, né? A gente tem um conjunto de coisas peculiar que acontece na estratégia. A estratégia mexe principalmente no comportamento das pessoas. Estratégias de mudança, por exemplo, são estratégias de inovação. Uma estratégia digital, hoje em qualquer lugar, é necessariamente uma estratégia de transformação digital. E, consequentemente, é uma estratégia de inovação. E inovação é a mudança do comportamento das pessoas como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Isso significa dizer que cada passo que a gente dá no processo de transformação de aspirações e capacidades, que é o que uma estratégia verdadeiramente é, a gente muda o contexto no qual aquela estratégia estava sendo desenrolada. Se eu tentar dar aquele mesmo primeiro passo de novo, talvez já não consiga mais. Talvez ele já não funcione mais. Talvez ele não tenha o mesmo impacto. Talvez ele tenha um impacto completamente diferente. Acima de tudo, a gente não pode assumir que a gente controla um número de variáveis grandes o suficiente para determinar qual é o contexto, para estabelecer fundações o suficiente nesse contexto para que as nossas ações ou o resultado delas seja determinístico, porque nunca é. Por isso que a maioria das estratégias é interpretada como só tendo ponto de partida, mas não é por causa disso. O problema é que a gente desenha uma estratégia ou um processo de transformação de aspirações e capacidades, estabelecendo o que a gente quer ter de competências, de habilidades e de recursos, e congela isso. Essa é a nossa estratégia. Isso nunca valeu. Isso nunca foi verdade. Porque no campo de trabalho, no teatro onde a estratégia se desenrola, há outros agentes e eles estão se movimentando. Mesmo que você seja um monopólio. Se isso não fosse verdade, todos os monopólios que a gente já viu no Brasil e nos outros países do mundo estariam conosco aqui agora e eles não estão. Toda estratégia depende, obviamente, por causa disso, de fatores que a gente deveria conhecer, de fatores probabilísticos e de fatores desconhecidos. Isso aqui tem um bocado de coisas que eu consigo estabelecer. Eu consigo conhecer um conjunto muito grande de fatores sobre um universo de preocupações que eu deveria dar conta numa estratégia. Tem coisas que eu vou dizer que tem uma probabilidade de 70% de chance de acontecer, com um impacto de 10% na minha estratégia, já outras têm uma probabilidade de 0,1% de acontecer, com um impacto de 100%. Por exemplo, destrutivo de 100% sobre a minha estratégia. E não são exatamente cisnes negros. Essa expressão cisne negro serve para explicar coisas que você não estuda sobre o seu contexto, que você não tem a menor preocupação, dizer, porque a pandemia de Covid-19 foi um cisne negro. Não, você consegue encontrar textos nas revistas de epidemiologia dos últimos 50 anos, dizendo que a gente vai ter uma pandemia exatamente igual a de Covid-19 e que você vai ter uma delas a cada algumas décadas. Então, não só a gente não escreveu o sistema operacional da humanidade com um antivírus, mas a pandemia passou, ou quase que passou, vamos dizer assim, e a gente não cuidou de escrever esse antivírus de novo. Então, daqui a algumas décadas, podem ser uma, pode ser 2, 3, 5, 7, a gente não sabe exatamente quantas, a gente vai ter uma pandemia de novo. Vamos lembrar que no começo dessa pandemia, a principal estratégia que a gente usou para não colapsar o sistema de saúde foi a mesma estratégia usada na pandemia de 1346 da peste bubônica na Europa. Ou seja, a gente estava exatamente em 2020 usando uma estratégia de 1346 ipsis literis. Certo? E o que a gente está vendo hoje de inflação, cadeias de valor, bancos centrais tendo que entrar no governo, instabilidade em várias regiões do mundo, novas guerras e assim por diante, aconteceu exatamente do mesmo jeito na Europa, ao redor do Mediterrâneo todinho, a partir de 1352, 356, que foi quando aquela pandemia acabou. Então não tem cisne negro nenhum nos mercados globais hoje, porque teve uma queda nas cadeias de valor ou nas cadeias de logística, e isso foi um cisne negro. Absolutamente nada, isso foi falta de estudo. Isso foi falta de estudo. Não adianta botar a culpa nos cisnes, que eles não têm nada a ver com isso, muito menos os negros. As intenções, os meios de realização e suas consequências
afetam a estratégia e os seus resultados. É óbvio, veja, que o que eu estou fazendo aqui é que eu estou dando minhas ideias sobre por que eu acho que certas estratégias dão certo ou dão errado, ou têm resultados positivos e negativos, têm resultados pequenos e grandes. Vocês muito provavelmente conhecem um conjunto de estratégias que tinham, dentro de certas conotações e princípios éticos, filosóficos e morais, más intenções. A estratégia em si era tão boa quanto uma outra que estava sendo tocada por uma outra empresa, talvez até no mesmo mercado, que tinha, aspas, boas intenções. É sempre muito difícil, principalmente em ambientes difusos, entendimentos difusos na lógica dos mercados, no contexto das sociedades, a gente discutir o que é o bom, o ruim, o bem e o mal. Mas, se a gente tiver uma definição para isso, as intenções e os meios, por causa dos efeitos colaterais, eles afetam a estratégia sempre e afetam os resultados das estratégias, e isso é verdade há 5.000 anos, pelo menos. Toda estratégia depende da coerência das aspirações, da habilidade da gestão e da paixão na execução. A vasta maioria das estratégias que eu conheço, as aspirações não são coerentes com a capacidade de transformação e criação de capacidades, de competências, habilidades e recursos. Então é muito fácil, por exemplo, para uma pessoa como eu, nos meus 15 anos, eu dizer, bom, eu não quero ser piloto de avião. Tá? Tranquilo, foi o que eu declarei que eu ia ser. Eu esqueci que eu tinha 13 graus de miopia. Eu jamais seria piloto de avião. Tem uma coisa absolutamente básica. A aspiração era incoerente na partida. Não tinha nenhuma estratégia que me levasse a ser piloto de avião, a menos de eu comprar o meu, ter o piloto e eventualmente assumir o controle e não ver nada na minha frente. É uma atitude basicamente desastrosa, né? A habilidade na gestão é absolutamente fundamental, como vocês já descobriram nos seus negócios a vida inteira. Tem formas e formas e formas da gente convencer as pessoas a fazerem coisas, da gente ser convencido pelas pessoas a nós fazermos coisas. E obviamente, como estratégia é transformação, sem paixão a gente não vai para lugar nenhum. Esse aqui é quase o item Churchill do livro lá sobre estratégia que eu escrevi. Coerência nas aspirações. Você não vai derrotar os nazistas em uma semana. Habilidade na gestão. Você vai articular as pessoas de todas as formas possíveis e imagináveis para ter o máximo de pessoas a seu lado. E você vai ter paixão na execução 24 horas por dia, porque senão você nunca vai conseguir fazer com que uma estratégia que sempre se desenrola no ecossistema, que é uma coisa complexa, né? Um complexo de instituições, organizações e agentes, num ambiente digital, físico, digital e social, e suas inter-relações num certo espaço-tempo. Estratégias acontecem dentro de ecossistemas. E cada vez mais, qualquer coisa que você diz que é estratégico, ou que é estratégica, afeta um número muito grande de instituições. Por exemplo, o regulador. Tem estratégias do regulador, como PIX, como Open Bank. Tem estratégias do regulador que a gente não percebe o impacto que elas têm. Por exemplo, todo o espaço brasileiro de fintech se deve à estratégia do regulador, que é o Banco Central, de criação de um sandbox regulatório, um espaço experimental para a regulação, para você testar estratégias que vão ser embutidas em tecnologia para o regulador analisar o impacto e, uma vez analisado o impacto, entendido os riscos, ele liberar aquela estratégia macro para o mercado. Basicamente, todo o espaço fintech brasileiro foi criado assim. Grandes estratégias modificam ou criam o tempo, criam um espaço e magnificam a escala. Uma grande estratégia é uma estratégia que cria o tempo dela mesma, cria o espaço onde aquela estratégia vai acontecer e magnifica a escala, ou seja, a escala total dos problemas, dos impactos,
dos efeitos colaterais é muito maior do que o escopo da estratégia em si. Aqui talvez fosse bom, e não se preocupem que eu não vou falar sobre todos os itens do livro, tá certo? A gente já está com 25 minutos de conversa e está quase na hora de eu terminar. Mas vamos aqui para uma coisa que aconteceu no começo da década de 60 nos Estados Unidos. Kennedy, em 1961, ele declarou um conjunto de aspirações, era uma aspiração bem simples, que a gente pode até duvidar da coerência dessa aspiração, no começo da década de 1960, mas claramente ele se consultou com um número muito grande de engenheiros e cientistas para dizer o que ele disse em 1961, que era simplesmente o seguinte: até o fim da década, os Estados Unidos levarão a entrada de volta em segurança do ser humano à Lua. Isso não é uma estratégia, tá certo? Zero de estratégia, mas é uma aspiração que só poderia ser resolvida por uma grande estratégia. Se a gente tem teflon nas panelas hoje, é porque essa estratégia tem uma escala tão grande. Quando você resolveu operar, que você afetou as panelas e a fritada do ovo de Joaquim, por exemplo, que nunca saberia fritar um ovo na vida dele se não fosse uma panela de teflon. Então essas grandes estratégias, desculpa, João, eu tinha que achar alguém para dizer isso e você estava bem aqui na minha frente. Não sei nem se você sabe fritar um ovo, mano. Talvez essa coisa nem se aplique. Você pode estar num nível logo abaixo, nem fritar o ovo com teflon você consegue. Mas isso a gente não quer discutir aqui. Então veja, estratégias de muito grande porte, quando a gente pensa de países, quando a gente pensa, por exemplo, para resolver, estratégias que resolvem a aspiração brasileira de autossustentabilidade alimentar, que criam a Embrapa, que a Embrapa cria o Cerrado, que tem uma revolução verde inteira que acontece no Brasil, com todas as consequências e efeitos laterais para todos os lados, inclusive para certos lados que são insustentáveis do ponto de vista socioambiental e econômico, sem falar de humano no longo prazo, criam tempo, criam espaços, magnificam totalmente a escala do que a gente estava tentando fazer, e o maior impacto dessas grandes estratégias e das estratégias em geral é nas pessoas. Não tem estratégia feita para prêmios. As estratégias vão impactar pessoas. Elas podem construir prédios, podem construir naves espaciais, podem construir grandes sistemas de informação, sistemas de segurança, o que a gente pensar. Podem construir uma internet inteirinha, mas o impacto, em última análise, vai ser medido sobre as pessoas que são os seres sentientes, que percebem a realidade do espaço ao seu redor de forma reflexiva, de forma cognitiva e agem sobre isso. E pessoas são redes. Uma pessoa não é Silvio Meira o professor. É Silvio Meira o professor, o pai, o biker, o remador, o escritor de livros, é o avô, é o irmão, o primo, o filho, o motorista. Cada um de nós é um conjunto de redes. Por isso que a gente não pode olhar, quando a gente pensa em estratégias para os negócios, as pessoas como clientes. Até porque ninguém é só cliente de alguma coisa. Tem 2 estudos em 2018 e 2021 da Salesforce sobre o Brasil, no contexto de muitos outros países, que mostra que o comprador business to business, são as pessoas que estão sentadas nessa sala aqui, no Brasil, ele é tão exigente nos negócios online, no mercado B2C, quanto é no mercado B2B. Ou seja, quando eu estou comprando como negócio, eu sou tão exigente sobre a qualidade da experiência, sobre a qualidade do experimento, dos produtos e serviços, sobre a qualidade do atendimento, quanto eu sou na outra faceta da minha moeda. Se eu tenho um grau de exigência como pessoa comprando para mim, eu tenho esse mesmo grau ou maior de exigência, é o que esse estudo da Salesforce mostra, quando eu estou comprando para uma empresa na qual eu trabalho.
Isso não deveria ser surpreendente. Quando esse estudo foi publicado, essa foi a grande surpresa do estudo. Olha, as pessoas são as mesmas quando elas estão pensando por elas e quando elas estão pensando pelas empresas. Não são. Quando você compra no Magalu, se você compra um pod desse daqui para você conectar. Ixi, eu mexi nesse negócio aqui, não caiu ali, não devia ter feito isso. Quando você compra um pod desse aqui para você conectar um vídeo, você compra no Magalu, você vai vendo ele vindo para sua casa. Se você comprar uma carreta de combustível de R$1 milhão de querosene de aviação, você compra e você só sabe que ele chegou quando ele chega. Você não tem como sair acompanhando ele. Tem alguma coisa profundamente errada nisso e as pessoas percebem. O sucesso de uma estratégia só se mede em competitividade e sustentabilidade no ecossistema. E é mais ou menos aqui que eu vou parar e discutir o que é competitividade at large, competitividade em larga escala e sustentabilidade no ecossistema. Se a gente olhar para a história, olhar um pouquinho para trás, a história da humanidade até agora, tem pouquíssimas empresas no mundo que têm 1000 anos. Quase nenhuma. Tem uma companhia de engenharia no Japão, que existiu até pouco tempo atrás, foi absorvida por uma companhia maior, não é mais independente, que é a Congo Gumi, a empresa mais antiga do mundo, tem 1400 anos. Mas se você pegar a lista das empresas que foram fundadas antes de 1250, só tem 15, olhando para todos os países do mundo. Então, se você olhar para esse negócio, empresas com mais de 800 anos, só tem 15. Devia ter mais, não é? Não? Por que não tem mais? Porque sucesso das estratégias se mede em competitividade e sustentabilidade nos ecossistemas competitivos nos quais aquelas empresas existem. Às vezes, o país da empresa desaparece. Às vezes, o país da empresa, do nada, resolve invadir outro país, criar uma guerra totalmente desnecessária e a cadeia de valor, a rede de valor da empresa desaparece. Talvez junto com a rede de clientes. Quando a gente pensa em estratégias e quando a gente pensa no longo prazo das estratégias, não deveria ser nenhuma surpresa a gente descobrir que no caso das empresas familiares, só 5% chega incólume na segunda geração. Só 0,5% chega incólume na terceira geração dos fundadores. E só 0,001% chega incólume na quarta geração e diante. Ou seja, nada. Dados globais. É até fácil chegar na segunda geração, mas ainda assim só chega 1 em cada 20, só chega 1 em cada 200, só chega 0. E sobreviver durante 800 anos, só tem 15 por aí. Sucesso de uma estratégia se mede em sustentabilidade da estratégia no ecossistema. E sustentabilidade de longo prazo é uma das coisas mais complexas a nos desafiar no ambiente de negócios, porque não depende só da nossa empresa, não depende só da economia, depende do ecossistema. Depende do ecossistema de forma cada vez mais global, como nós descobrimos na pandemia, por exemplo, que no Brasil, no começo da pandemia, voltando lá no começo da nossa fala aqui, a gente descobriu que o Brasil não tinha capacidade para produzir máscaras hospitalares básicas, que isso era produzido globalmente.